Bicho, a gente tá precisando voltar, velho. Tô com saudade. Também tô com muita saudade de gravar. E o que é que falta, gente, pra voltar? Anunciar, né? Anunciar? Vou anunciar. Pessoal, Dipironi Cast, terceira temporada. YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. E na dúvida, você já sabe. Dipironi Cast. Que momento. Estamos de volta e em grande estilo. É um convidado de hoje que eu sempre quis trazer aqui no podcast e o Robson conseguiu. Exatamente. Realmente é um prazer inenarrável Estou muito feliz. estar com esse convidado aqui. Estou muito feliz. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. A honra é minha. Então vamos... O professor dispensa comentários, mas a gente precisa também falar um pouquinho sobre Introduzir o currículo um pouco dele, né? Exatamente. O professor que é titular da UFAL, professor titular de ortopedia, com mestrado e doutorado na USP, Universidade de São Paulo, sendo o primeiro ortopedista de Alagoas a obter o título de doutor e o quarto professor de medicina da UFAL a atingir a titularidade. Além disso, o professor fez uma pós-graduação no St. Thomas Hospital de Londres, também fez mestrado em comunicação na Universidade do Rio de Janeiro, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e da Academia Alagoana de Letras, isso é para poucos, e também ocupa a cadeira número 25 da Academia Alagoana de Letras. E isso não é o mais importante. O mais importante é que é o fundador da Casa da Palavra. Muito Exatamente. obrigado, doutor. Perfeitamente. Sou eu a agradecer. Doutor, então a gente aqui vai bater um bate-papo com o senhor. A gente quer saber um pouco Perfeitamente. mais da sua história, da sua origem e como foi sua Boa. formação médica. Então, assim, a gente quer saber como é que era o senhor na faculdade de medicina. Eu era um aluno comum, mas no começo eu não ia fazer medicina. Fiz. sim. Eu vou fazer um teste para ver se esse vestibular, para saber se daria certo o vestibular, mas na verdade eu queria fazer diplomacia, direito para ser diplomata, porque é Legal. uma carreira que me atraía muitíssimo. Sim. Que você já entra empregado como terceiro secretário e depois vai seguindo ali, conselheiro, ministro, depois se torna embaixador. Arretado. Gostaria muito de ter feito isso. Quando cheguei na Inglaterra ainda falei com o Roberto Campos para fazer. Ele disse, por que não faz? Eu já investi demais em medicina, agora não. E o que não dá acabou pra- levando o senhor a fazer medicina, então? Bom, eu fiz para testar. Primeiro vestibular, vamos ver se dá certo. E gostei. Entendi. E quando levantei a cabeça, os anos já tinham passado, não dava mais para Já estava inserido na retroceder, área, já né? estava inserido. Entendi. Mas depois eu me adaptei bem e vi que estava vocacionado também para aquilo. Legal. Perfeito. E durante a faculdade de medicina, professor, o senhor participava dos famosos intermédios que tinha, as festas, ou o senhor era mais recluso, ficava Mais em retraído. casa? Mas gostava, me dava bem com todos. Sim. Mas as festas, eu fui a alguns congressos Congressos, como né? Sim. acadêmico, fomos em Penedo, foi Perfeito. um congresso marcante. Mas não aconteceu muitos eventos durante o período de 6 anos, devia ter acontecido mais. Sim. Os alunos também se acomodavam muito. Eu acho que hoje tem muito mais atividade. Perfeito. Legal. E durante seu período na faculdade, o senhor foi um aluno ativo em projetos e buscou sempre crescer? Já se identificou logo de cara com ortopedia ou tinha outras áreas que lhe interessavam também? Não, eu só fui me identificar, ficava acompanhando muito, pensei em anestesiologia, em cirurgia, mas depois apareceu Adailton Reis, que era um médico que tinha feito um curso longo na Inglaterra, e nós admiramos muito ele dava umas aulas muito modernas, usando 2 projetores, e ele era noivo de uma colega minha de turma, a Iris Antunes, que é hoje dona da Unilab. Sim. E eu pedi a eles para acompanhá-lo. E gostei muito porque é uma especialidade prática. Você vê logo o resultado do seu trabalho, se serviu ou não. Legal, muito bom. Então, pode falar. E aí foi sempre ortopedia, então? Aí passei a acompanhá-lo o tempo todo, e já ficou certo para a ortopedia. Mas aí, quando foi que o senhor percebeu, não, realmente eu quero fazer ortopedia e é essa a especialidade? Foi isso, quando eu comecei a quando- acompanhá-lo, Depois e ele disso, ficou me convidando para os congressos, eu sempre o acompanhava, ajudava todas as cirurgias, a qualquer hora do dia ou da noite. tem que ter alguém para se espelhar, né, professor? É muito importante essa pessoa, né, Robson? Sim. Para você seguir e
e obedecer às orientações dele. Se espelhar, o dela, né? se espelhar. Isso. Ele, para mim, era um modelo mesmo, Adailton. Muito legal. Perfeito. E também o senhor, na carreira que o senhor construiu, o senhor tem muito relacionado à parte da comunicação, como a gente falou. Muito. O senhor... E eu vi que isso era muito necessário. Sim. E os estudantes falhavam nessa área. Eu tenho que me dedicar também a isso. Quando cheguei em São Paulo, já para o mestrado, depois doutorado, eu perguntei onde é o curso de comunicação daqui, da USP. Que a USP é a melhor do país, melhor quando nós estamos aqui. Mas quando chega lá, você desmistifica muita coisa. Ver a realidade, né? Ver a realidade, a professora me disse, aqui não tem a parte de comunicação prática, não. Se onde é que eu vou ver isso? Vai ver na escola do professor Oswaldo Melantônio, mas tem que pagar. Eu digo, olha, não disse a senhora que não queria pagar. Quero saber só onde é que tem essa escola. E adorei a escola do Oswaldo Melantônio, ficava lá até 1h da manhã. Depois me tornei assistente dele, com medo de voltar para casa de madrugada, que tinha que vir andando, que era perto relativamente de casa, mas um deserto ali em São Paulo. Mas Então, assim, eu sempre teve para você essa importância da comunicação ou foi algo que você foi percebendo? Foi percebendo aos poucos, e sobretudo quando estava no mestrado e doutorado. Por quê? Porque eu tinha que enfrentar a banca examinadora. Para mestrado, 3 examinadores. Para doutorado, 5. Então eu digo, eu tenho que estar pronto para isso. E a faculdade aqui, a USP, não está me preparando. Entendi. Aí eu fui para essa escola particular. então foi aí que o senhor percebeu que a comunicação ela realmente abre portas. Abre, pode, imprescindível, né, Robson? Mas enquanto nós estamos aqui, como acadêmico, não se nota a relevância disso. Entendi. Só fui ver depois, sobretudo quando cheguei aqui, que me convidaram para examinar um TCC, que eu vi que estava todo mundo apresentando da pior maneira possível. E queria que a banca engolisse aquilo. Absolutamente. E quero lhe fazer um pedido ao presidente, não me convide mais. Essa foi a última vez que eu vi. Mas eu já ia no corredor, um dos alunos foi olhar, professor, me desculpe, nós agimos dessa maneira, que não temos orientação. Eu digo, então eu vou dar a orientação agora. Fui à diretora, que era a colega minha de turma, a Rosana Vilela, filha do Teotônio Vilela. Sim. E a Rosana disse, pois não, faça o curso, eu doutor da cobertura. Aí, tá aí há 20 anos. O curso de O comunicação. curso de comunicação. Que Muito legal. história. E o senhor, durante as apresentações de seminário de anatomia, seminário de bioquímica, o senhor era tímido? Fazia, sim, mas não como manda o figurino, entendeu? Fazia Entendi. porque não tinha outro jeito, né? Então tinha que fazer... O professor Esmagato, que fazia as aulas todas, eram seminário. Sim. O senhor já era desinibido, era mais tímido nessa Nada, época? mais tímido. Não, tinha muitas restrições. E com o tempo foi... Porque não tinha que orientar, Sim. nada. O professor largava aquele assunto lá e nós tínhamos que dar conta. Entendi. E com o tempo buscou se aperfeiçoar, né? Aí aos pouquinhos foi aperfeiçoando. Legal. Mas depois de São Paulo. Sim. Então, assim, o professor já se adiantou um pouco sobre a origem da Casa da Palavra, né, do curso de comunicação. Mas quando foi que o senhor percebeu que deveria construir essa Casa da Palavra e por que esse nome Casa da Palavra também? Eu vi, quando eu estava na Inglaterra ainda, ligava para cá, perguntando como é que está a parte prática da universidade. Olha, a parte prática continua do mesmo jeito, ou melhor, não tem prática de nada. E eu vi, eu tenho que construir um lugar para dar aula. Já dei aula no pronto-socorro, quando eu inauguraram um auditório, passei as minhas aulas para lá. Depois aquele auditório ficou defasado, passei a dar aula no auditório do HU. Depois o auditório da biblioteca, no auditório da reitoria. Fui mudando, parecia um saltimbanco, de local em local. Eu digo, não vou aguentar isso muito tempo. E outra vez foi no auditório do HU. Levei 2 projetores, toda aquela parafernália para dar aula. Levei um professor convidado, que foi o Fernando Gomes. Sim. Ele se empolgou. Ele tinha sempre um doente para examinar, para os alunos examinarem durante a aula. E essa aula começou às 1h da tarde, foi terminar às 7 da noite. Caramba. Quando eu saí com aquele material todo, o vigilante me chamou, pensando que o material era da universidade. Eita. Eu tive que ligar até para o reitor para ser liberado. Você imagina? foi mesmo. Eu disse, se eu for passar esse constrangimento aqui, eu peço demissão. Quase ficava preso lá. Mas Né? ficava preso. É. Então, tem que construir um lugar para dar aula. Agora, onde? Depois eu pensei, não, tem que ser aqui, na casa, que era a casa dos meus avós. Ali. Ah, sim. Legal. Aí foi aos poucos transformando. Depois que cheguei de doutorado. Quando foi isso? Que ano? Foi em 94. E até ficar do jeito que o senhor queria,
depois de 94, 5, 6, 7, 3 anos para preparar. Legal. Chegava o pessoal lá, cadê o gerente de banco? Estamos aqui para oferecer um empréstimo. Eu digo, só se for doação. Eu vou pagar com o quê? E o nome Casa da Palavra? Vem de O onde? nome Casa da Palavra, eu reuni uns amigos, um deles foi o Mendonça Neto, o marido da Ângela Canuto, que hoje é Sim. diretora da faculdade. Perfeito. E o Mendonça disse, desses nomes todos, o melhor é a Casa da Palavra, que aqui vai se usar a palavra o tempo todo. Eu disse, pronto, está aprovado. Inclusive, muita gente acha que... Pessoal que não conhece, né? Sim. Acha que é alguma coisa de movimento evangélico. Algo do tipo. Um dia, quando eu ia entrando, uma pessoa me parou e disse, o pastor já chegou. Não, o pastor não vem, está viajando. Muito legal, uma estrutura muito legal lá, né? Várias figuras ilustres já passaram por lá. É Sim. algo muito legal mesmo. Pois é, inaugurada em 97. Mas o primeiro curso de emergência já foi lá em 96. Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, feito com as portas abertas. E o Pedro disse que passaram vários personagens, várias pessoas importantes, assim, não só do meio da medicina, mas do meio social, assim. Muitas. O senhor poderia citar mais ou menos algumas O pessoas? senador Suplicy, de São Paulo, Sim. vários governadores do Nordeste, o governador Garotinho, do Rio de Janeiro, o presidente Sarney, presidente da República. Até príncipe passou por lá. Foi o príncipe Dom João de Orleans Brasil, que é um dos herdeiros do trono Sim, do Brasil. sim. Mas ele muito simples e tudo. Eu digo, olha, a Alteza aqui não pode ter cerimônia porque eu não tenho condições de ter um mordomo para recebê-lo, nem nada disso. Então tem que entrar na simplicidade. Mas ele foi muito agradável. Foi uma visita. Trouxe os primeiros os quadros e as primeiras fotografias, sobretudo as fotografias tiradas no Brasil, porque Dom Pedro II é que trouxe a fotografia para o Brasil. Sim. Foi do ano de 1840. As primeiras fotografias. Ele trouxe para cá as primeiras fotografias e queria que eu pusesse no seguro. Eu disse, só se eu comprar um banco para colocar no seguro. E como é que eu vou fazer? Traz na bagagem, a bagagem de Vossa Alteza. Pronto, ele Por trouxe. falar em fotografia, o professor gosta muito de fotografia. Toda vez quando tem alguma coisa lá do curso, sempre tenta tirar foto e coloca no mural lá da Casa da Palavra, Isso né? mesmo. Para registrar o momento. Tem várias... E é bom que todo mundo que acontecimentos. passou veja que está registrado. Não, como você e o Breno Passagem está lá como organizador dos cursos e tudo. É muito importante. Que vão passando os anos e aquilo ali está registrado. Tem aluno, que, como o Ricardo César, do Hospital do Coração, que ele acabou de vender, aluno de 30 e tantos anos. Isso aí não tem preço. Vocês, então, daqui a pouco já estão lá na história. E em relação a essa história, começou a primeira turma em 96 do curso de emergências. Não, o curso de emergência começou em 85. Só que não era realizado lá ainda. Não era realizado lá. Onde era O realizado curso era antes? realizado no CCBI, na Faculdade de Medicina Velha, Sim. lá da Praça da Faculdade. Depois nos hotéis, e eu me mudava para o hotel com os outros organizadores para poder tudo sair na hora certa. Ah, então primeiro foi... Já morei no Hotel Meliá, Olha aí. no Hotel Vereda Tropical. Legal. Foi no tempo do Hernan. Sim. Nono curso, fui residir no Hotel Vereda Tropical, que hoje já foi demolido. Sommelier de hotéis. Olha aí. Então, antes de ficar pronto, o senhor já levou o curso de emergências para lá. Antes de ficar pronto, em 96, eu disse, esse ano não vai ter curso. Por quê? Porque não tem recurso, nem tem dinheiro para comprar ar-condicionado, nem cadeira. Os alunos, não, as cadeiras nós compramos. Aí foi o Givaldo, que hoje é ortopedista, foi comprar as cadeiras em Pernambuco. As cadeiras, aquelas cadeiras foram feitas na França. Ele comprou, depois eu paguei. Legal. Aquelas que estão até hoje foram Então, feitas... até hoje, as cadeiras móveis. Sim. Aquelas de plástico. Aquela você pode ficar em cima, ela não arreia, não como a de aqui hoje. Legal. E desde o começo do curso, em 86, não é isso? 85. 85, já tinha um engajamento grande dos alunos ou foi crescendo com o tempo? Aos pouquinhos foi crescendo, mas todos precisavam do curso para entrar no pronto-socorro, Sim, verdade. É um pré-requisito, que era uma né? prova. Algo que eu não sabia era isso, eu fiquei sabendo recentemente, que o curso era para a prova do estágio no HGE, não é isso? Foi com essa Para intenção. você entrar como acadêmico oficial do pronto-socorro, fazia o curso. Legal. E aí diziam que o curso, a prova toda era o que estava no curso. Então, assim, o pessoal... Todas as disciplinas, eu chamava os professores, os que vocês convidam hoje, era o preparatório para o curso. Aí, quando não precisou mais, agora o curso vai acabar, porque não vai precisar, não é exigência, mas não, senhor, o curso vai continuar.
E tá aí até hoje. Continua até hoje. E como foi essa transição, então, para deixar de ser um curso focado em uma prova para ser um curso da vida prática, né? Não, porque eu nunca me restringi a essa questão da prova, entendeu, Pedro? Entendi. Eu digo, olha, o curso é importante para a vida de todos aqui, para a vida prática, para que aprendam medicina de emergência em todas as áreas. E não ficar restrito ao curso. Tanto assim que acabou e não fez nenhuma falta. Entendi. Manteve o mesmo formato, Manteve então. o mesmo formato, a mesma importância. E toda a prata da casa, quer dizer, os melhores profissionais de Alagoas, davam aula no curso. Ficavam tristes quando não eram chamados, porque não pode ter todos de uma vez só. Sim. E lá na Casa da Palavra tem o curso de comunicação, como já foi dito, e o curso de emergência. Aí depois surgiu o curso de comunicação. Sim, então o curso de Em comunicação veio depois. Foi em 2002. Ah, sim. Surgiu o curso de comunicação. Quando eu cheguei da residência, que foi esse concurso do TCC, que eu disse a vocês, aí que foi fundado o curso de comunicação. Sim. Entendi. Então, todos os anos, mesmo o senhor lá fora, o senhor voltava para Eu vinha para dar aula. pra O organizar. João Batista ficava à frente, que é um colega meu, hoje é um dos maiores cirurgiões do Estado, e ele ficava à frente enquanto eu estava lá. Muito legal, muito legal. Começamos eu, João Batista e João Pereira. Os outros dois deixaram e eu continuei. Olha só, 3 organizadores. E a gente vê hoje em dia, né, professor? 20 e tantos organizadores e já teve 3, né? Já teve 3. O Valdemar Castro já foi organizador durante 20 anos, Caramba. como acadêmico e depois médico, ele ficou lá na organização. Eu queria saber, professor, então, do seu sentimento em relação ao curso. O que é que o senhor sente? O senhor é feliz com esse curso? Felicíssimo. É um trabalho, o Robson Breno sabe o trabalho que dá, mas muito prazer também quando você vê as pessoas se formando, porque não tem nada mais prazeroso, né, Pedro, do que vê-lo como acadêmico e daqui a pouco você chegar aqui como profissional, competente e os seus pacientes elogiando, né, Robson, como vai acontecer com o Robson, com o Pedro e com o Breno, e isso me dá uma satisfação imensa. Eu ver que você passou por aqui ainda sem o devido preparo e hoje é um profissional relevante, isso aí não tem preço. É, muito legal. Ver as pessoas crescendo, para mim, isso aí é o maior patrimônio. Muito legal. E, professor, o senhor falou que estava em São Paulo nessa época. O senhor já pensou na época, não sei se na época ou até os dias atuais, em mudar, por exemplo, o ambiente do curso, em vez de ser aqui em Maceió, fazer, por exemplo, em São Paulo, em Minas Gerais, em algum outro Eu lugar? pensei, entendeu? Eu pensei até em ficar em São Paulo, e ficar na Inglaterra, mas depois lá mesmo, eu me lembrei, nós temos a obrigação moral de sair para nos preparar, como vocês todos vão sair, tem que sair, mas temos também a obrigação moral de voltar, porque o meu avô dizia, se todo mundo qualificado sair daqui, aqui só vão ficar as cavalgaduras indomáveis. Então, Perfeito, porque você tem que tornar isso aqui um polo desenvolvimentista. E não somente Londres ser importante, porque quem está em Londres tem o mesmo cérebro nosso. Então, você não pode se considerar inferior. Você tem que se considerar no mesmo nível de quem está na França, de quem está... Você viu o menino aqui, o Saulo, nosso aluno aqui, está em Paris, agora brilhando lá. Quer dizer, o mesmo cérebro daqui. Então, se lá tem um polo de desenvolvimento de alta relevância, por que nós não formarmos um aqui? Por que o nosso acadêmico não pode ter a mesma qualidade do acadêmico europeu ou do americano? Não é mesmo? Vocês não deixam a desejar de nada, de ninguém. Então, vamos fazer disso aqui um grande centro desenvolvimentista. Por que não? Perfeito, professor. Até quando a gente estava conversando em uma edição do curso de emergências com o professor Marcelo Zugaib, que é uma referência mundial da obstetrícia, né? E ele falou que na época, quando ele participava com os alunos ainda das aulas, ele falou que quando ele comparava muitas vezes com alguns organizadores daqui de Maceió, do curso mesmo, ele falava que não era assim, a discrepância não era tão grande. Não é, de maneira até nenhuma. vezes alguns organizadores até passavam o pessoal de São Paulo, então, enfim, essa discrepância não era tão grande como a gente imaginava. Quando vocês chegarem lá, Robson, Breno e Pedro vão surpreender os paulistas. Por quê? Porque já estão há anos-luz adiante de muita gente de lá, formada na própria USP. Por quê? Porque vocês aqui sempre procuraram a dianteira, né? Sempre procuraram aperfeiçoar-se, ainda como acadêmico, aqui lá como profissionais. O brasileiro, por si só, já tem esse viralatismo, né?
avaliem uma pessoa daqui de Maceió se comparando com São Paulo. A gente não pode pensar dessa forma, né? Não, cara, nem do exterior. Você chega lá. O Lucas mesmo, aqui é o menino que não dava uma palavra. Hoje já foi para a Mayo Clinic, de 3 metrópoles americanas. Hoje é um dos principais cirurgiões do Einstein. Agora ele veio para cá este ano, convidado do Robson, do Breno e nosso, e agora vem com o chefe dele. Né? E lá nos Estados Unidos ele dá um show. Então, aluno daqui da UFAL. Então, por que qualquer um dos nossos se julgar inferior? A quem? E por quê? Sim. Isso é que tem que tirar da cabeça. Vira-latismo, se foi criado, se retira. Tem uma frase que o professor gosta muito, é que o brasileiro não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Pronto, isso foi o Roberto Campos, quando era embaixador na Inglaterra, quando eu estava lá, que me disse. Você sabe como o brasileiro é conhecido aqui no exterior? Né? Como o povo que não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Isso tem que acabar. Por quê? Aproveitar as oportunidades. E o professor falou agora do Dr. Lucas Cardoso, né? Esse professor que é isso mesmo. Cirurgião cardiovascular, que ajudou no transplante do Faustão, né? Que foi ele que coletou o coração, tudo. Isso, que foi aluno da casa e tem vários alunos brilhantes lá na casa, né, professor? Com vocês, organizador do curso, e hoje está lá numa posição proeminente. Sim. Querem que ele venha para cá, ele não tem ambiente para ver, porque o que ele faz lá, cirurgia robótica cardíaca, não se faz aqui. Repare, está num plano superior. Professor, hoje o senhor ainda exerce a medicina ou trabalha só como professor mesmo? Agora eu me dediquei mais à didática, a professor. Porque eu trabalhava em 3 hospitais. Sim. E correndo nesse trânsito, quando me perguntavam, você está onde? Eu tinha que parar para refletir. Eu estou no HU ou no Hospital do Açúcar, que hoje é Veredas. Sim. E isso na clínica de ortopedia, que era a São Sebastião. E aí você não se dedica como deve ser, trabalhando em tantos lugares, né, Pedro? Por isso que eu me dediquei ao ensino agora e num lugar só. Fizemos um convênio, a Casa da Palavra fez um convênio com a universidade, convênio esse que já tem 20 e tantos anos. E agora o Tonholo renovou. Sim, o reitor. E o senhor sente falta de trabalhar como ortopedista? Ou... Sempre sente, mas é impossível entrar em tantas frentes de batalha, né? E hoje mando o pessoal todo para o pronto-socorro. Antes eu ia mesmo para os plantões do pronto-socorro com os alunos. Eu não sentava nunca, porque o aluno chegava, eu ia mostrar os pacientes do ambulatório, depois de quem estava na enfermaria, depois ia para o centro cirúrgico, de modo que entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, sem nem sentar. Via minha cadeira lá e não podia sentar nunca. O Robson rodou na HGL, eu estou rodando agora, e assim, algo que faz falta é isso, né? Poucos profissionais pegam na mão do aluno e procuram ensinar. Um exemplo de um profissional que ajuda muita gente lá é o professor Paulo Valões, né? O Paulo é exemplo. O Robson viu lá, porque o Robson é amigo dele também. E o Paulo é dedicadíssimo. Você vê de madrugada, que ele não tem mais o que fazer, ele vai mostrar radiografia aos alunos. Perfeito. É uma coisa que a gente acaba comparando muito. O professor acaba colocando muito pra gente, né, professor, nas aulas quando tem aula de ortopedia, por exemplo, a parte prática, né? E o Dr. Paulo também faz isso, sempre mostrando a vida prática, como o senhor fala. Isso é tão importante, né, Robson, que eu acabei com muitas aulas teóricas, que me davam muito trabalho, e todo mundo elogiava muito, que aula magnífica, mas eu não quero saber da repercussão da aula, eu quero saber se o aluno aprendeu. E quando eu ia ver, não tinha aprendido como eu pensava. Mas quando eu levava para o pronto-socorro e pedia para ele repetir a manobra, ele fazia com uma maior facilidade. Por quê? Porque tinha visto na prática, tinha feito comigo, era capaz de fazer sozinho. Agora mesmo, uma redução de luxação do quadril, posterior do quadril, um aluno nosso, no pronto-socorro, disse ao médico de plantão, eu tenho capacidade de fazer essa redução. Verdade? Como é que você prova isso? O senhor me deixando fazer, depois eu vou deixar. Então, e ele fez na hora, mostrou a ele que sabia fazer, pai. Aprendendo nas aulas práticas. Então, isso é que é aprendizado. Quando é que eu sei que é aprendizado? Quando você é capaz de reproduzir aquilo. Perfeito. Agora, se foi dado belamente numa aula e eu não sou capaz de reproduzir, quem é que adiantou isso? Somente para o professor se projetar, porque é capaz de fazer uma grande conferência, fala das cirurgias que já fez, aí você tem vontade de perguntar, professor, com essas informações todas, eu vou fazer o quê? Porque o senhor passou a metade da aula falando do seu currículo. Então, isso aí vai me servir de quê na vida prática? Não é mesmo? Eu tinha um professor que a metade da aula era só o currículo dele.
É complicado. Já operei no lugar tal, já fiz tantas conferências e tudo. O que é que vai me servir isso? E muita gente não nota isso, que não está tendo serventia nenhuma. E não tem. Na França é assim, você está dando uma aula, entra uma comissão para julgar se aquela aula está servindo, se o aluno está aprendendo. Aqui não existe nada disso. O professor acontece aqui por geração espontânea. Não tem curso preparatório para os professores como deveria ter. Nem os professores, que a base nossa é o curso primário, né, que hoje é o fundamental. Sim. Quem é que prepara esses professores? Deveria ser a universidade, mas o curso de pedagogia não tem as residências pedagógicas. Como tem a residência que prepara o residente, a residência médica? Deveria ter a residência pedagógica. Você permanecer num colégio com grandes professores lhe ensinando. Como é que o senhor domina uma turma? Perfeito. O professor que não domina a turma fica chorando quando o aluno diz qualquer coisa. Então, isso não tem capacidade. Por isso que a maioria dos professores tira licença e não cumpre a missão, porque não foi preparado para isso. Perfeito. O Brasil não nota, né, que a população está ressentida de qualificação. Como é que o povo pode ser qualificado? Com professores de alta relevância. Mas o país não prepara para isso. Hoje nós estamos com 20 milhões de pessoas que nem estudam, nem trabalham. De que vive essa população? Vive da pensão de um avô, mas só que o avô vai morrer. Ela já tem 80, 90 anos, e ele vai sobreviver de quê depois? De biscate, fazendo pequenos trabalhos, ou entrando no crime, como acontece aí. Então, esse é o país que nós temos. E é uma das coisas que o professor sempre reitera no curso de comunicação também, que é essa questão de se valorizar e sempre querer buscar mais. Perfeitamente. Eu acho que esse é o mais importante do curso de comunicação. Você assim, né? tem que ter consciência do seu valor. Não é para ficar arrogante, não é para ficar de nariz empinado, mas é ter consciência do seu valor e da serventia da sua atuação. Saber se o seu aluno está realmente aprendendo. Se não estiver, a sua atuação é nula, mas não está servindo. Isso tem que ser avaliado todas as horas. O meu pai é professor, e ele fala assim, se você está numa turma que todos os alunos tiram 0, a culpa não é da turma, a culpa é do professor. Perfeitamente. Agora mesmo eu estou dividindo a turma, metade, eu faço um treinamento com aquela metade para ensinar a outra metade. Faço um treinamento de contusão, entorse e luxações. Com a outra metade, o treinamento de fraturas. Uma metade ensina a outra. Muito legal. Por exemplo, se eu lhe ensinar e você não for capaz de reproduzir aquilo, então o 0 vai para mim. Uhum. É mesmo. A minha faculdade, eu estou em outra faculdade diferente do Robson, é pelo método PBL. Então a gente sempre é instigado, procuram que a gente faça um ensino para o outro mesmo. Não só como seminário, mas com discussão de casos, metodologia ativa. E assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito um pé atrás com isso. Com medo assim, como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Mas é muito útil. É muito útil. Porque você foi preparar-se para poder dar aula. Perfeito. E é isso que eu acho que faz toda a diferença para hoje em dia o aluno, né? Isso mesmo. Precisa ver como esse método é importante, entendeu? Você vai ensinar ao Pedro e depois eu vou fazer as perguntas a ele. Aí você mostrou como é a manobra, como faz, e levou para o doente, para ele fazer no doente sob a sua supervisão. Então, o aprendizado sobe como foguete. A melhor forma de aprender é ensinando. É ensinando. Né? E você praticando e repetindo a sutura. Não fez bem feita, faça novamente. O ideal é ter feito primeiro o cadáver fresco. Sim. Mas aqui não existe essa oportunidade. Se não existe, nós temos que criar. Vocês lá dão aula de sutura, né, na língua, na pele sintética e tudo. É isso, porque quando chega no pronto-socorro, não há tempo de lhe parar tudo para lhe ensinar a fazer uma sutura. Não tem. Perfeito. E professor, o senhor tem diversos dialetos, assim, bordões que o senhor acaba criando assim durante a época que a gente passa lá na Casa da Palavra. Uma delas é "Esta é a vida prática". Isso mesmo. E é uma coisa que nós, como organizadores desse último, inclusive do 38º, a gente sempre falou bastante, sempre ficou ecoando esses dialetos. Isso. E como é para o senhor? O senhor leva na brincadeira também? Acha interessante? Eu acho isso ótimo, porque depois vocês vão ver que isso é o certo. Não adianta teoria, ninguém vive de teoria. Você só vive da sua prática. Você vai ganhar a sua vida com a prática. E o doente quer saber disso. O doente que você chega querendo dar muita explicação, como aquele americano,
Não, chegou a paciente, ele queria explicar, a mãe do doente, então, disse ao médico, do something, faça alguma coisa. Não me explique nada, eu não sou aluna de medicina. Justo. Então, ela quer que você resolva o problema. Vem com explicação para quê? O doente está morrendo, então é resolver o problema dele. Verdade. Esse é o médico prático. Isso é emergência. O médico que não está vocacionado para a emergência não está vocacionado para a medicina. Eu gosto sempre de dizer isso. O senhor não é médico, o senhor é um bacharel em medicina. Tem um diploma que se coloque na parede, mas preparo para a medicina o senhor não tem. Então é preciso que o professor de medicina faça isso. Mostre a realidade ao futuro médico. Para ele não pensar que está formado quando ele está deformado. Não tem qualificação para exercer a profissão. E quem não faz residência médica não pode exercer. Porque a residência deveria ser obrigatória. Não é se eu quiser fazer, não. Eu tenho que fazer para poder exercer. Como é? Você vê na Inglaterra, um médico ele pode abrir o consultório depois que se forma, mas não vai ninguém. O seu consultório só é frequentado se você se torna um consultante. 15 anos depois de formado. Porque já fez todos os cursos, já tem experiência de sobra, agora sim, você é profissional. Não é mesmo? Sim. Então, isso não é demérito, pelo contrário, é muito mérito. Você Capacitação. vê na Harley Street, é só de consultório dos grandes profissionais ingleses. Você vê na Porton Rolls Royce, de um sheik árabe, de tudo, você agora é um indivíduo que pode falar grosso, é competente. Né? E dessa maneira que funciona, mostrando que só se exerce aquela profissão que vai cuidar da vida do indivíduo depois que tiver competência. Mas muita gente começando a profissão de qualquer maneira, né, sem estar devidamente preparado, isso não pode ser. Eu tenho certeza com vocês, isso jamais acontecerá. Isso que o professor está falando sobre o conhecimento acumulado muito maior na prática, isso é mostrado também em estudos de curva de aprendizado. A gente vê que, por exemplo, uma pessoa que estuda só lendo ou assistindo tem um nível de aprendizado, uma curva de aprendizado muito menor do que uma pessoa que está botando na prática, que está revisando aquele assunto por meio de questões, por meio de debates. Então, assim, o professor não está falando isso da boca para fora. Existem estudos que comprovam tudo isso. Claro. E até o seminário que você vai fazer tem o caso que você apanhou do pronto-socorro, que vai nos mostrar aqui na sala, tem que servir de ensinamento para o Robson, e o do Robson tem que servir para você e para o Breno. Não é do contrário, é apenas para cumprir uma tarefa que o professor pediu. Por que eu vou atender a professor? Eu vou atender a demanda, né, do meu doente. Sim. Mostrando algo importante que depois eu vou receber um caso semelhante àquele sei resolver. Professor, e tem alguma história, digamos, curiosa que o senhor teve ao longo da graduação, ao longo da carreira profissional, que o senhor poderia contar para a gente, assim, alguma coisa que aconteceu que o senhor achou curioso, assim? Ah, tem muitas histórias, não. Eu gosto muito de, vocês vão fazer isso sempre nas conferências, colocar humor. Sim. Dr. Ibe era o nosso ídolo maior, o deus da medicina de Alagoas. Ele é que fundou o primeiro curso médico do Estado, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, que não era a Universidade Federal, coisa nenhuma ainda. Só foi 11 anos depois de fundada. E ele, na conversa assim, íntima, sempre dizia muita coisa interessante, engraçada, mas quando chegava na aula formal, ele não colocava aquilo. Eu digo, doutor Ibson conta tanta história pitoresca, por que não põe isso nas suas conferências? E ele parecia que não deu importância nenhuma ao que eu disse, e fomos embora. Aí depois, outra semana, ele telefonou, vamos a uma... Eu fui convidado para fazer uma conferência, você vai comigo. Eu disse, tá certo, eu vou apanhar o senhor em casa. Aí fui para lá. Quando chegou lá, ele contou a história de quando era examinador, quando a Faculdade de Medicina começou, vinham candidatos de vários estados, e chegou, a faculdade foi fundada aqui em 1950. Depois teve o primeiro vestibular em 51, 52, acho que 52 ou 53, que o presidente da República era o Getúlio Vargas. E ele recebeu 2 candidatos com a indicação de um ministro de Getúlio, Zé Américo de Almeida, que escreveu aquela bagaceira. E, com a carta de recomendação, os 2 candidatos, eles disseram, vamos para a prova prática, fazendo as perguntas, e viu que os candidatos eram nulos.
não respondia a uma só pergunta do vestibular, do exame de entrada para o curso médico. E ele disse, então, vamos falar sobre amenidades agora. O senhor, por exemplo, o que é que gosta de fazer de atividade física? Ele disse, eu, doutor Ibe, adoro natação. Para mim é a realização a natação. E o senhor? Ele disse, eu já sou o contrário, detesto natação. Nunca nadei, nem quero. Aí, então, terminou a conversa e ele teve que responder ao ministro. Passou um telegrama, que na época se usava telegrama. Senhor ministro Zé Américo de Almeida, quanto aos seus candidatos, aos seus recomendados, um, nada. E o outro, nem nada. Assim solucionou o caso. E os dois perderam. Perfeito. Excelente história, excelente história. O professor costuma falar alguma dessas histórias do curso de comunicação. E sempre fala uma dessas assim, né, professor? O senhor sempre solta uma dessas e também sempre fala pra gente usar o humor também, que era muito importante, né? Pra você ver, na Inglaterra, na Europa de uma maneira geral, não tem uma só conferência, que aqui eles têm acanhamento de usar o humor. Na Europa eu nunca vi um só congresso sem o conferencista usar o humor. Uma vez o Mr. Smith, que era nosso staff lá, foi fazer uma conferência sobre Genuvaro e Genuvalgo. E mostrou vários animais com Genuvaro e com Genuvalgo. Aí já começou com essa tela, todo mundo já sorria. Dali, rapaz, dá uma leveza à sua exposição, porque aqui não é o Tribunal de Nuremberg, não é nenhum velório também. Então, é para todo mundo ver aquilo prazerosamente. E você veja, você está numa série de conferências monótonas. Daqui a pouco chega o Robson fazendo uma conferência super motivante, com humor, a plateia se levanta. Quem já estava quase morto ali, cansado, com vontade de ir embora, ressuscita. Então, é isso que tem que ser feito. Uma ocasião, o titular de anatomia da gloriosa Faculdade da Bahia, sabe, a Faculdade da Bahia é de 1808, o ano que chegou. A UFBA, é a primeira do Brasil, né? Isso. Primeira do Brasil, fundada por Dom João VI ainda. E esse professor titular de anatomia perguntou a uma turma de 200 homens e só tinha uma mulher na turma sentada na frente. Eu só queria que os senhores me dissessem qual é a parte do corpo humano que, quando estimulada, aumenta 5 vezes de tamanho. A aluna lá na frente, professor, eu sei a resposta, mas considero indigno para uma senhorita responder-lhe. Um aluno lá de trás gritou, é a pupila, professor. A resposta certa. Quanto a senhora, dona Leontina, além de maliciosa, é exageradamente otimista. Muito bom. Veja como são as coisas, né? Você tem que aproveitar as situações para tornar um ambiente bem-humorado. Perfeitamente. Como está agora, muito muito bem-humorado. bem-humorado. Faz diferença total. Porque esse é uma forma do indivíduo aprender. Justo. Agora, aprender com aquela aula chata. Professor Carrasco, você tem que ser rigoroso. Mas aquele carrasco para nada não adianta. Né? Que vira um delegado de polícia ignorantão, né? Não tem serventia nenhuma. Inclusive, se eu não me engano, dizem, né, que o humor é um sinal de evolução. Os animais que conseguem ter humor são animais mais evoluídos. Só nós, entre a escala dos animais, tem humor. Tem um próprio... interessante. Então, doutor, eu queria saber, assim, como é que o senhor enxerga o futuro da Casa da Palavra? Ótimo você ter falado nisso. O futuro da Casa da Palavra, vocês é que vão fazer. Eu já disse ao Matheus de Público, o Robson viu, e o Breno, Lobo, né, professor? ao Matheus Lobo, que ele é um dos que ficará à frente da casa, porque eu quero deixar, jamais voltará para a família, né, porque ela tem que servir a vocês. Então, quem vai ficar à frente? Matheus Lobo, Robson, Breno, Pedro, se desejar, Fernanda, Juan. Então, são esses os melhores que já passaram por nós. Se faz uma espécie de fundação e a casa tem continuidade. Né? Vai, para não ficar pesado, faz a gerência um ano, outro dirige no outro ano, todos se entendem e vai servindo a outras gerações. Porque no Brasil, quando o instituidor morre, a instituição
se acaba, que não pode acontecer, né? Na Europa tem instituições de 200 anos, 300 anos. O café ali, Procópio, na França, foi do tempo de Voltaire, você imagina. Então é isso que tem que ter continuidade e não se acabar tudo, como aqui. Um esforço brutal para ser transformado em pó. Acabar do nada, né? Inclusive, o senhor falou do Dr. Matheus Lobo, ele é um dos principais telespectadores aqui da gente. Com certeza ele vai estar assistindo esse episódio. Um abraço, Dr. Matheus. O Matheus é uma joia rara. Sempre nos assiste, sempre conversamos com ele sobre CRB. Ele é apaixonado. Ele é gente fina demais. Apaixonado pelo CRB. Doutor, o senhor pretende se aposentar da Casa da Palavra ou pretende seguir até... Seguir até enquanto der. Até enquanto der, né? Até onde der. Porque depois vocês vão assumindo, chegarem da residência, não, tem que voltar, se agregar, porque as turmas precisam demais, né, Pedro? Sim. Você vê as coisas acontecem, o indivíduo pensa que está formado, na verdade está deformado. Eu digo, tantas turmas da UFAL e das outras faculdades, por que você não aproveitam quando a oportunidade é oferecida? Repare, quantas pessoas da sua turma você, o Breno, o Pedro, quis convencer para fazer o curso de emergência, fazer o curso de comunicação, a pessoa vai deixando para depois. Sim. Agora mesmo tem o Gabriel lá, que é amigo do Meuzi, né, lamentando não ter entrado antes, mas felizmente agora entrou e está lá como aluno de comunicação e medicina e é organizador do curso de emergência. Quando ele vê o progresso de vocês, aí então fica enciumado e quer fazer também. E uma coisa interessante é que, como nós passamos muito tempo lá na Casa da Palavra, acho que eu passei 3 anos. Principalmente você, anos, né? 3, 4 anos aí de Casa da Palavra. A gente acaba que quando eu estou um pouquinho mais afastado agora, né, professor? Depois de organizar, depois de participar do curso de comunicação. Mas volta a qualquer hora. Sim. A gente quer ajudar de alguma forma, né? Eu até falei com o senhor na última reunião que o senhor falou que era para participar, para quando tivesse, por exemplo, as correções, né, que tem. Os organizadores dão aula lá no curso de emergência, algumas aulas específicas, para ajudar lá nas correções, assim como o Matheus Lobo faz. Eu acho que isso é um ciclo, né? É uma reciclagem que vai fazendo do curso. E vocês participarem das Olimpíadas, nós que já sabem, prepararam em tantas edições, continuar participando, como os que já são especialistas hoje vão para lá, fazem com a maior satisfação. É isso que tem que dar continuidade. Porque medicina não para nunca. Doutor, então, a gente está chegando no final do episódio, mas antes disso a gente queria propor para o senhor um bate-bola. A gente vai dar isso ou aquilo. 2 opções. Aí o senhor fala, eu prefiro isso ou isso. Perfeito. Pode começar. Posso começar? Ser professor ou ser médico? Os dois, mas ser professor ainda é melhor. Curso de emergências ou curso de comunicação? Os dois aí não dá nem para escolher, mas o curso de emergência é mais antigo. Sim, curso de emergência então. Vinho ou cerveja? Vinho. Ano novo ou carnaval? Ano novo. Perfeito. Se bem que o carnaval de Olinda é imperdível. Olha aí. Perfeito. Aí. Papel e caneta ou computador? Computador agora. Computador. Se um palestrante se atrasa, quem você mata primeiro? O organizador que chamou ou o próprio palestrante? Os dois. Mata logo tudo de uma vez. Ser obeso ou ser magro? Magro. Com certeza, né, professor? Ser um profissional creme de la creme ou medíocre? Creme de la creme. Perfeito. E o senhor prefere ser ótimo ou estar dentro da vida prática? Dentro da vida prática. Perfeito. Professor, então a gente queria muito, de verdade, agradecer o senhor pela presença aqui. Foi um episódio muito legal. O senhor é um exemplo. Sou eu quem agradece. E tem uma mão sua em cada profissional que passa, e na medicina daqui da Alagoas também. Muito obrigado ao senhor. Uma honra haver estado aqui, sendo entrevistado por 2, hoje acadêmicos e amanhã profissionais da maior qualidade. E é uma satisfação, como eu falei no começo do episódio, inenarrável. Estamos até bem elegantes em homenagem ao professor, porque a oportunidade pede, além de ser o nosso episódio de volta, tinha que voltar em grande estilo com o professor Ricardo. Perfeitamente. E agora... Professor, antes de a gente finalizar, a gente quer saber se o senhor quer deixar alguma mensagem final, algum recado para quem está assistindo a gente. Eu dizer a todos os estudantes de medicina que aproveitem as oportunidades, que são raríssimas, num estado como esse, onde acontece pouquíssimo, né, Robson? Vocês
dirigiram o curso de emergência em 2 edições agora, que os outros façam o mesmo, que se aproximem da Casa da Palavra, façam os cursos que lá são oferecidos, porque terão muito a aprender, né, e depois se tornem profissionais aí de alto conceito para ajudar a população, porque a população brasileira está abandonada. O nosso doente é largado quando ele tem que ser guiado por profissionais de altíssima competência. Perfeito, professor. Então, a gente queria também agradecer o pessoal aqui do estúdio que ajudou a gente hoje na Destravo Produções. E na dúvida... A Águia Médica também, agradecer a Águia Médica também. Verdade. Quem está financiando o nosso projeto, né? É verdade, que está acreditando na gente. Isso, acredita na gente. Muito obrigado pelo financiamento. E agora sim. E assim, na dúvida... De Pirone Cast. Valeu, galera. Tchau, tchau.